As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Hoje é dia de ouvir Lúcio Pachter. Qualidade de vida hoje, espaço para o professor filósofo Lúcio Pachter, que fala toda quinta-feira aqui na Som Maior Premium. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Delor. Vamos trabalhar hoje algumas questões ligadas a uma denominação que na filosofia clínica a gente chama de desconstrução. Algumas vezes na vida a gente se depara com nós existenciais, com amarras, com situações sem saída. Às vezes a empresa vai muito mal, vai quebrar a empresa, não tem jeito, por mais que a gente faça, não tem como salvar, numa recessão econômica, algo assim. Outras vezes é um problema familiar que, por mais que a gente faça, parece que só agrava a questão. Enfim, essas situações limites nos quais, quanto mais se faz, parece que a armadilha conceitual mais aperta. Há muitos exemplos, hein? Se a gente for olhar assim, Euclides da Cunha, quando esteve na Bahia e acompanhou a campanha de Canudos, nossa, o que esse homem passou lá, vendo aquelas situações limites e sem saída. Muitas vezes esse enredo que a gente monta, ou que se estrutura na vida, é a própria fonte que leva esse nó existencial, essa malha que prende cada vez mais duramente, né? A maneira como a pessoa lida com isso, às vezes já é parte e faz a manutenção de todo o problema. Ela achando que está ajudando. Olha, naquela obra do... puxa vida, me escapa. O autor do Ateneu, o Raul Pompeia. Na obra do Raul Pompeia, no Ateneu, ele coloca aquele personagem, o Sérgio, e as relações que ele tinha com uma educação muito dura. Quanto mais ele se rebelava contra aquela educação, mais ela se tornava dura, exatamente por ter uma indisciplina, por ter isso e aquilo. Quer dizer, uma coisa alimentava a outra. A própria rebelião alimentava a coerção. Bem, vamos então ver um aspecto interessante sobre o que fazer sobre essas questões existenciais, quando é possível fazer, claro, não há mágica em terapia, eu não conheço, nunca vi mágica em terapia. Olha, o aspecto da desconstrução que a gente vai ver, Delor, ele inicia com um giro, feito um peão, em várias direções, em vários sentidos, em várias posições, ao redor da questão, perto dela, se afastando, subindo, se aprofundando, descendo, entrando na questão. Vários filósofos trabalharam com isso e aventaram essa possibilidade, como Wittgenstein, Gilbert Ryle, Chomsky, e a lista é muito grande. Vamos a um exemplo concreto disso com os nossos ouvintes. Olhem, tomemos algum problema que a gente tem na vida de grave monta. E o que aconteceria, por exemplo, se um amigo nosso estivesse no nosso lugar lidando com esse problema nosso? Como ele faria? Que atitudes ele tomaria no nosso lugar? De que maneira ele lidaria com a questão toda? Uma outra possibilidade, e se a gente, diante de um problema que a gente não consegue resolver, simplesmente deixasse que tudo se precipitasse, deixasse que as coisas acontecessem, pagasse para ver, enfrentasse o que fez de certo, de errado, conforme o que aconteceu? Ou então, uma outra possibilidade, se a gente fosse embora, simplesmente desse de ombros e seguisse a passo em outra direção, sem olhar para trás, ou então se a gente chamasse a polícia, ou se compusesse uma música, ou se fizesse um poema, ou se não fizesse nada, cruzasse os braços. Veja, não estou dizendo que com isso, não estou propondo uma dessas soluções, apenas estou dizendo que ao considerar o problema sobre os mais diferentes aspectos e focos, e das mais diferentes maneiras, muitas vezes a gente quebra aquele núcleo duro, rochoso, que faz com que o problema se cristalize e que cada vez que a gente aborda a questão, aborda da mesma maneira. Temos aqui vários pressupostos, mas por questão de tempo, claro, vamos resumir isso.
Primeiro, é interessante que muitas vezes, ao formatarmos uma questão, a gente só trate dela, por exemplo, por um aspecto, o aspecto lógico. Então, ao fazermos essas considerações todas como um peão ao redor das questões, nós podemos aventar itens como os itens estéticos, ilusórios, as coisas mais descabidas, sabe? Não tem problema, porque é só um exercício imagético no qual a gente vai desconstruir uma questão que foi formatada dessa forma. Quando isso alcança um princípio interessante, o que acontece? Aos poucos, aquela questão começa a ceder, mudar, amolecer, ela troca de direcionamentos. Claro, aqui nós temos várias advertências urgentes, necessárias, hein, Adelor? Eu sei que há muitas pessoas ouvindo e a responsabilidade é muito grande no que se fala, né? Primeiro, muitas questões, elas não têm nada a ver com isso que eu estou falando, sabe? Não são poucas as questões. Tem questões na vida que não dependem da interpretação que a gente dá a ela, do sentido que a gente dá a ela. Tem questões que fogem a tudo isso e não tem nada a ver com o que a gente está tratando aqui. Claro. E outras vezes, há problemas na vida que também não tem nada a ver com as desconstruções. Por mais que você demarca um círculo e diz para a pessoa brincar ali dentro, como as crianças brincam dentro de um chiqueirinho. Sim. Por mais que ela faça ali e aconteça dentro do chiqueirinho, ela não vai sair dali, não tem como sair. Então, há questões existenciais que às vezes ultrapassam esse aspecto que estamos tratando. Essa desconstrução da qual eu falo, ela se aplica a muitos casos nos quais é a interpretação, o sentido que se dá a algo que está nos amarrando existencialmente, nos deixando sem qualquer possibilidade. Bem, Adelor, sigo em viagem, vou passar por Santa Catarina e tenho aí 15, 20 cidades para percorrer durante esse mês, e o mês que vem a gente já começa a falar do exterior. Vamos trabalhando, não é? E até a próxima quinta-feira. Muito obrigado, Lúcio. Sempre bom ouvi-lo. Boa semana. Até quinta que vem. Qualquer traço, linha, ponto de fuga, um buraco de agulha ou de telha, onde chuva. Qualquer pedra, passo, perna, braço, parte de um pedaço que se mova. Qualquer fresta, furo, vão de muro, vem da boca onde não se caiba. Qualquer vento, nuvem, flor que se imagine além de onde o céu acaba. Qualquer carne ao gato, quilo a quilo, sim, e por que não? Qualquer migalha, lasca, naco, grão, molécula de pão. Qualquer dobra, nesga, rasga o risco, onde a prega, arruga o vinco da pele apareça. Qualquer lápis, abalo, curto-circuito, qualquer susto que não se mereça. Qualquer curva de qualquer destino que desfaça o curso de qualquer certeza. Qualquer coisa que não fique ilesa. Qualquer coisa que não fixe. Qualquer coisa que não fique ilesa. Qualquer coisa que não fixe.